Milionário se esconde para testar a noiva e vê sua mãe sendo salva pela empregada. O coração de Rodrigo Almeida batia forte enquanto observava através da pequena tela do monitor instalado em seu quarto secreto. Há 3 dias havia tomado a decisão mais arriscada de sua vida. Aos 52 anos, o empresário paulista decidiu simular sua própria partida para descobrir se Valentina, sua noiva de 28 anos, realmente o amava ou apenas desejava sua fortuna de 400 milhões de reais. A mansão de 2.000 metros quadrados no Morumbi estava mergulhada em um silêncio pesado. Rodrigo havia planejado tudo meticulosamente com a ajuda de seu amigo médico, Dr. Henrique Carvalho, que forneceu os documentos necessários para tornar a encenação convincente. O quarto onde se escondia ficava atrás de uma parede falsa em sua biblioteca particular, equipado com câmeras que monitoravam cada cômodo da residência. Nos primeiros momentos após o anúncio da suposta tragédia, Valentina havia representado o papel de noiva enlutada com perfeição diante dos vizinhos e conhecidos. Mas agora, quando acreditava estar sozinha, sua verdadeira face começava a se revelar de forma chocante. Pela tela, Rodrigo observou Valentina caminhando pela sala principal com o telefone colado ao ouvido. Seus cabelos castanhos estavam perfeitamente arrumados, não havia rastro de lágrimas em seu rosto maquiado, e sua voz soava animada enquanto conversava com alguém que claramente não era uma pessoa oferecendo condolências. Sim, Dr. Mendes, preciso marcar uma reunião urgente para discutir a herança, dizia ela, seus saltos altos ecoando no piso de mármore. Quanto tempo você acha que vai demorar para liberar os bens? Entendo que existem procedimentos, mas... A voz dela se distanciou quando entrou no escritório. Rodrigo sentiu o estômago se contrair. Em apenas 72 horas, Valentina já estava planejando como acessar sua herança. Ele se lembrou de como ela havia chorado nos braços dele quando recebeu a notícia pelo telefone, de como havia tremido durante o suposto velório. Tudo havia sido teatro. Um movimento na cozinha chamou sua atenção para outro monitor. Lá estava Mariana Santos, a empregada de 25 anos que trabalhava na casa há quase 3 anos. Diferente de Valentina, os olhos de Mariana estavam vermelhos e inchados. Ela segurava uma xícara de chá com as mãos tremendo, claramente tentando se acalmar. Mariana havia crescido no bairro da Penha, filha de uma costureira e um mecânico. Perdeu o pai aos 17 anos e precisou trabalhar para sustentar a mãe, que desenvolveu diabetes severa. O emprego na mansão dos Almeida representava não apenas estabilidade financeira, mas a chance de pagar o tratamento médico de Dona Conceição, sua mãe de 63 anos. Rodrigo observou enquanto Mariana limpava discretamente os olhos com a manga do uniforme azul e branco que sempre mantinha impecável. Ela se levantou lentamente e caminhou até a sala onde estava seu último projeto antes da tragédia: organizar os pertences pessoais de Rodrigo que ele havia espalhado propositalmente. A empregada pegou uma foto emoldurada que mostrava Rodrigo aos 20 anos, abraçado com seus pais em uma viagem para Campos do Jordão. Mariana tocou o vidro com cuidado, como se fosse algo sagrado. Rodrigo viu quando ela beijou a foto delicadamente antes de colocá-la de volta no lugar. «Sinto muito, Sr. Rodrigo», sussurrou ela para a foto. «O senhor era uma pessoa boa, não merecia partir tão cedo». As palavras de Mariana atingiram Rodrigo como um soco no peito. Havia sinceridade em cada sílaba, uma dor genuína que contrastava drasticamente com o comportamento calculista de Valentina. Naquele momento, sua noiva retornou à sala principal, desta vez acompanhada por uma mulher elegante, que Rodrigo não reconhecia imediatamente. Era magra, usava óculos caros e carregava uma pasta de couro. «Doutora Silva», disse Valentina, oferecendo um sorriso que parecia mais apropriado para uma reunião de negócios do que para uma casa em luto. «Obrigada por vir tão rapidamente». «Valentina, meus pêsames», respondeu a advogada, embora seu tom fosse puramente profissional. «Vamos direto ao assunto. Você disse que gostaria de discutir as possibilidades de acelerar o processo de inventário?» Rodrigo aumentou o volume para ouvir melhor. «Acelerar o processo?»
Sua suposta partida havia acontecido há apenas 3 dias. Exato, confirmou Valentina, gesticulando para que se sentassem no sofá de couro italiano. Rodrigo sempre foi muito organizado. Todos os documentos estão em ordem. Imagino que não haja complicações para acessar as contas dele. Bem, existem procedimentos obrigatórios, explicou a advogada, consultando alguns papéis. Mas, considerando que vocês estavam noivos e moravam juntos, alguns bens podem ser liberados mais rapidamente. A mansão, por exemplo, estava registrada apenas no nome dele? Sim, mas ele sempre dizia que depois do casamento faria a transferência parcial para meu nome. Mentiu Valentina descaradamente. Rodrigo sabia que nunca havia prometido tal coisa. Temos conversas gravadas onde ele menciona isso. A doutora Silva anotou algo. Essas gravações podem ser úteis. E quanto aos investimentos e contas bancárias? Rodrigo me dava acesso a algumas contas para gastos da casa, disse Valentina, omitindo que o acesso era limitado a uma conta específica para despesas domésticas, não as suas economias principais. Acredito que isso demonstra a intenção dele de me incluir em suas finanças. Rodrigo estava perplexo com a facilidade com que sua noiva distorcia os fatos. Cada palavra era calculada para maximizar sua posição legal. Enquanto isso, no andar superior, outro drama se desenrolava. Mariana havia subido para verificar Dona Helena, a mãe de Rodrigo, de 74 anos. A idosa havia sofrido um derrame 6 meses antes e, embora fisicamente estável, havia perdido grande parte da capacidade de falar e se mover. Dona Helena estava sentada em sua cadeira de rodas, próxima à janela do quarto, olhando para o jardim onde costumava passear com o filho. Quando Mariana entrou, a idosa virou o rosto em sua direção e Rodrigo pôde ver através da câmera que havia lágrimas escorrendo pelas bochechas enrugadas de sua mãe. Dona Helena, disse Mariana suavemente, se aproximando e ajoelhando ao lado da cadeira. Eu trouxe seu chá de camomila. Sei que a senhora está sofrendo muito. Eu também sinto falta dele. A empregada pegou um lenço de papel e gentilmente secou as lágrimas da idosa. Dona Helena tentou falar, mas apenas sons incompreensíveis saíram. Mariana segurou sua mão com carinho. Eu sei, murmurou a jovem. É difícil entender por que essas coisas acontecem, mas a senhora não está sozinha. Eu vou continuar cuidando da senhora, prometo. Rodrigo observou sua mãe apertar fracamente a mão de Mariana, o único gesto que ainda conseguia fazer para demonstrar gratidão. O coração dele se encheu de uma mistura de amor por Mariana e dor por estar causando tanto sofrimento à sua mãe. Naquela noite, quando a advogada foi embora e a mansão ficou silenciosa, Rodrigo presenciou uma cena que o fez questionar se deveria interromper imediatamente sua encenação. Valentina entrou no quarto de Dona Helena sem bater, ligando abruptamente as luzes. Helena, disse ela com uma voz fria que Rodrigo nunca havia ouvido antes. Precisamos conversar sobre algumas mudanças na casa. A idosa piscou, claramente incomodada com a luz súbita e o tom agressivo. Com Rodrigo fora de cena, continuou Valentina, sentando-se na cama sem cerimônia. Vou precisar fazer alguns ajustes para economizar dinheiro, até que a herança seja liberada. Vou dispensar alguns funcionários desnecessários. Dona Helena tentou falar, seus olhos demonstrando alarme. A primeira será a Mariana, anunciou Valentina friamente. Ela é muito sentimental, está sempre fazendo drama, e francamente você não precisa de cuidados especiais. Posso contratar alguém mais barato para as tarefas básicas. Os olhos de Dona Helena se arregalaram e ela começou a fazer sons angustiados. Valentina suspirou com impaciência. Não adianta fazer esse barulho. Você nem consegue falar direito mesmo. E outra coisa, ela se levantou e foi até a janela. Vou transformar este quarto em um escritório. Você vai se mudar para o quarto de empregada no andar de baixo. É mais prático. Rodrigo estava assistindo com horror total. Como havia sido tão cego? Como não havia percebido a crueldade que Valentina escondia atrás de seu sorriso encantador? Dona Helena começou a chorar silenciosamente, e Valentina pareceu ainda mais irritada. Pare com esse sentimentalismo.
Rodrigo se foi e agora temos que ser práticas. Você vai se adaptar ou... Ela deixou a ameaça no ar antes de sair do quarto, apagando as luzes e deixando a idosa no escuro. Rodrigo estava tremendo de raiva. Ver sua mãe sendo tratada como um fardo o fez questionar seriamente se deveria continuar com o teste, mas algo dentro dele dizia que precisava ver até onde Valentina era capaz de ir. Na manhã seguinte, as coisas pioraram. Valentina chamou Mariana na sala principal e, sem rodeios, anunciou sua demissão. Mariana, devido às circunstâncias atuais, vou precisar reduzir os gastos da casa, disse ela, fingindo algum pesar. Infelizmente não posso mais manter seu emprego. Mariana ficou pálida. Mas, senhora Valentina, eu posso reduzir meu salário. Preciso deste trabalho. Minha mãe está doente e... Não é uma questão de salário, interrompeu Valentina. É que você está muito emotiva com toda essa situação. Fica chorando pelos cantos, fazendo drama desnecessário. Não é o tipo de ambiente que preciso agora. Por favor, implorou Mariana, suas mãos tremendo. Dona Helena precisa de cuidados especiais. Ela está sofrendo muito com a partida do Sr. Rodrigo. Não posso abandoná-la agora. Helena não é sua responsabilidade, respondeu Valentina com frieza. E, francamente, acho que você está se apegando demais à situação. É só uma empregada. Mantenha sua distância emocional. Mariana respirou fundo, tentando controlar as lágrimas. Com todo respeito, senhora, Dona Helena não é apenas uma patroa para mim. Durante esses 3 anos, ela me tratou como família. Quando minha mãe ficou internada no ano passado, foi ela que me emprestou dinheiro para o tratamento. Não posso simplesmente ir embora agora que ela precisa. Que conveniente, disse Valentina com sarcasmo. E quanto você deve a ela? 3.000, respondeu Mariana honestamente. Estou pagando aos poucos, mas... Perfeito. Valentina sorriu friamente. Considere sua dívida quitada. Agora você não tem mais motivos para ficar. Rodrigo assistiu sua empregada lutar para manter a dignidade enquanto era humilhada publicamente. A lealdade de Mariana à sua família tocou profundamente seu coração, especialmente quando contrastada com a ganância fria de Valentina. Posso pelo menos me despedir de Dona Helena? Perguntou Mariana com a voz embargada. Não, respondeu Valentina categoricamente. Quanto menos drama, melhor. Pegue suas coisas e vá embora hoje mesmo. Naquela tarde, enquanto Mariana arrumava seus poucos pertences no pequeno quarto de empregada, Rodrigo tomou uma decisão. Ele instruiu discretamente seu advogado de confiança, Dr. Paulo Nascimento, a ligar para Valentina fingindo ser de outro escritório. A ligação aconteceu no final do dia. Rodrigo assistiu Valentina atender o telefone na sala. Alô? Sim, sou Valentina Costa, noiva do Sr. Rodrigo Almeida, disse ela, assumindo imediatamente sua voz enlutada para desconhecidos. Senhora Costa, aqui é do escritório Nascimento em Associados, disse a voz do outro lado. Infelizmente, descobrimos algumas complicações na documentação da herança do Sr. Almeida. Parece que existem questões fiscais pendentes que podem bloquear o acesso aos bens por alguns meses. Rodrigo viu o rosto de Valentina se transformar. A máscara de viúva enlutada desapareceu instantaneamente. Como assim bloqueadas? Ela praticamente gritou no telefone. Que tipo de complicações? São questões complexas, senhora. Precisaremos de uma auditoria completa antes de liberar qualquer valor. O processo pode levar de 6 meses a 1 ano. 1 ano? Valentina explodiu. Isso é ridículo. Rodrigo sempre manteve tudo em ordem. Entendo sua frustração, senhora, mas são procedimentos obrigatórios. A senhora terá que aguardar. Quando desligou, Valentina jogou o telefone no sofá com força. Rodrigo assistiu ela caminhar pela sala como um animal enjaulado, xingando e quebrando alguns objetos de decoração. Incompetentes! Gritou para as paredes. Como vou pagar as contas? Como vou manter esta casa? A preocupação dela claramente não era com o luto ou com Dona Helena, mas apenas com o acesso ao dinheiro. Rodrigo sentiu uma mistura de nojo e alívio por descobrir a verdade antes do casamento. Enquanto isso, mesmo tendo sido demitida, Mariana não conseguia simplesmente ir embora. Ela havia feito uma promessa a Dona Helena
e sua consciência não permitia abandonar a idosa em um momento tão delicado. Naquela noite, depois que Valentina dormiu, Mariana retornou discretamente à mansão, usando a chave dos fundos que havia esquecido de devolver. Ela subiu silenciosamente até o quarto de Dona Helena e encontrou a idosa acordada, olhando para o teto com expressão de desespero. "Dona Helena", sussurrou Mariana, se aproximando da cama. "Sou eu, Mariana. Vim verificar se a senhora está bem." Os olhos da idosa se iluminaram ao ver a jovem. Ela tentou falar, conseguindo apenas pronunciar alguns sons, mas Mariana entendeu que ela estava tentando dizer "obrigada". "A senhora não precisa agradecer", disse Mariana, ajustando os travesseiros para deixá-la mais confortável. "Sei que prometeu que cuidaria de mim, mas agora sou eu quem vou cuidar da senhora." Mariana passou a próxima hora arrumando o quarto, trocando a água do copo de Dona Helena, verificando se ela não estava com frio e simplesmente conversando baixinho para acalmá-la. "Dona Helena, sei que a senhora está sofrendo muito", disse Mariana, segurando a mão da idosa. "Eu também sinto muito a falta dele. O senhor Rodrigo era um homem bom. Sempre me tratou com respeito, nunca levantou a voz, sempre perguntava sobre minha família." Dona Helena apertou fracamente a mão de Mariana e a jovem percebeu que a idosa estava tentando comunicar algo importante. "A senhora quer me contar alguma coisa?", perguntou Mariana, prestando atenção nos olhos expressivos da idosa. Dona Helena olhou repetidamente para um canto específico do quarto, depois de volta para Mariana. Ela fez isso várias vezes, claramente tentando indicar alguma coisa. "A senhora quer que eu olhe ali?", perguntou Mariana, seguindo o olhar da idosa em direção ao armário antigo no canto do quarto. Dona Helena piscou uma vez, o que elas haviam estabelecido como sinal para sim durante os meses de cuidados. Mariana se levantou e foi até o armário, mas antes que pudesse investigar, ouviu passos no corredor. Rapidamente, ela se despediu de Dona Helena com um beijo na testa e saiu pela escada de serviço. Rodrigo havia assistido toda a interação através das câmeras e seu coração estava partido. Mariana estava arriscando sua segurança para cuidar de sua mãe, mesmo após ter sido demitida injustamente. A dedicação da jovem era algo que ele nunca havia experimentado, nem mesmo de familiares distantes que só apareciam quando precisavam de favores. Na manhã seguinte, Valentina descobriu sinais da visita noturna de Mariana. O copo de água de Dona Helena estava cheio e fresco, os travesseiros estavam arrumados de uma forma diferente, e havia um leve aroma do perfume suave que Mariana usava. Furiosa, Valentina instalou câmeras de segurança adicionais, alegando para si mesma que era para proteger a herança de possíveis invasões. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Naquela noite, as câmeras de Valentina capturaram exatamente o que ela esperava. Mariana retornando para cuidar de Dona Helena. Mas em vez de apenas flagrar a invasão, as imagens revelaram algo que Valentina não esperava presenciar. Mariana havia trazido remédios caros com seu próprio dinheiro, medicamentos que poderiam ajudar na recuperação da fala de Dona Helena. Ela havia consultado um farmacêutico amigo sobre suplementos que estimulavam a circulação cerebral e comprado tudo com o pouco dinheiro que tinha economizado. Dona Helena trouxe algumas vitaminas que podem ajudar, explicou Mariana, mostrando os frascos. O senhor Alberto, que é farmacêutico na nossa antiga farmácia, disse que estes remédios ajudaram a mãe dele depois de um derrame. Não custa tentar. A idosa observou com atenção, enquanto Mariana lia cuidadosamente as instruções, diluindo os comprimidos em água para facilitar a ingestão. A dedicação da jovem em gastar seu próprio dinheiro para uma patroa que havia perdido o filho tocou profundamente Dona Helena. Rodrigo assistia tudo isso de seu esconderijo, sentindo uma mistura de gratidão esmagadora e culpa terrível por estar causando tanto sofrimento a duas pessoas inocentes. Na manhã seguinte, Valentina confrontou Mariana do lado de fora da mansão, quando a jovem tentava sair discretamente. "Sabia que você voltaria!", gritou Valentina, acenando com os papéis das imagens da câmera de segurança. "Tenho provas de que você está invadindo esta propriedade,
Isso é crime. Mariana parou e se virou, mantendo a dignidade apesar da humilhação pública. Alguns vizinhos começaram a observar da calçada. Senhora Valentina, eu só queria verificar se Dona Helena está bem, disse Mariana calmamente. Ela precisa de cuidados especiais e... Ela não é sua responsabilidade, interrompeu Valentina. Você foi demitida. Não tem mais nada a ver com esta casa. E os remédios que você trouxe? Continuou Valentina, pegando os frascos da bolsa de Mariana sem cerimônia. O que é isso? Tentando envenenar uma idosa indefesa? Mariana ficou chocada com a acusação. São vitaminas para a circulação cerebral. Comprei com meu próprio dinheiro porque quero ajudar na recuperação dela. Claro, disse Valentina com sarcasmo. E eu deveria acreditar em você? Uma empregada que invade casas à noite? Por favor, implorou Mariana, lágrimas correndo pelo rosto. Deixe-me pelo menos explicar para ela que não vou mais poder visitá-la. A senhora não entende. Dona Helena está sofrendo. Ela não compreende por que as pessoas simplesmente desaparecem de sua vida. Chega de drama, gritou Valentina. Se eu ver você aqui novamente, vou chamar a polícia. E pode esquecer qualquer referência para outros empregos. Vou contar para todos que você é uma funcionária desonesta que invade casas. A ameaça de arruinar sua reputação profissional foi o golpe final para Mariana. Sem referências, ela não conseguiria outro emprego para sustentar sua mãe doente. Mesmo assim, sua preocupação continuava sendo Dona Helena. E quem vai cuidar dela? Perguntou Mariana, secando os olhos. Ela precisa de remédios no horário certo, precisa de fisioterapia, precisa de alguém que entenda suas necessidades. Isso não é problema seu, respondeu Valentina. Vou contratar alguém quando for necessário. Por ora, ela está bem sozinha. Rodrigo assistiu sua mãe sozinha no quarto, claramente confusa sobre por que Mariana havia parado de visitá-la. Dona Helena olhava constantemente para a porta, esperando a jovem que havia se tornado sua única companhia real nos últimos meses. Durante os dias seguintes, a saúde emocional de Dona Helena deteriorou visivelmente. Ela parou de comer adequadamente, recusava os medicamentos e passava horas olhando pela janela com expressão vazia. Valentina, ocupada com ligações para advogados tentando acelerar o processo da herança, mal notava o estado da idosa. Quando notava, mostrava apenas irritação. Helena, você precisa parar com esse comportamento infantil, disse ela durante uma de suas raras visitas ao quarto da idosa. Sei que está fingindo estar pior para chamar atenção. Rodrigo sempre disse que você era dramática. Dona Helena tentou falar, produzindo sons frustrados que Valentina ignorou completamente. E pare com esses ruídos irritantes. Se continuar assim, vou ter que considerar um lugar especializado para você, ameaçou Valentina. A menção de um lugar especializado alarmou Dona Helena, que começou a tremer. Ela sabia que Valentina estava falando de um asilo, algo que Rodrigo sempre havia prometido que nunca aconteceria. Naquela noite, Dona Helena teve uma crise respiratória. Suas condições de saúde eram estáveis, mas o estresse emocional dos últimos dias havia afetado sua capacidade pulmonar. Ela acordou no meio da noite, sentindo dificuldade para respirar, fazendo sons de angústia. Mariana, que não conseguia dormir pensando na idosa, havia voltado mais uma vez à mansão. Ela estava do lado de fora, na área de serviço, quando ouviu os sons de socorro vindos do quarto de Dona Helena, no segundo andar. Sem hesitar, Mariana usou a chave que ainda possuía e correu para o quarto. Encontrou Dona Helena com a respiração irregular, claramente em pânico. Dona Helena, o que aconteceu? Perguntou Mariana, imediatamente verificando os sinais vitais como havia aprendido quando cuidou de sua avó durante uma pneumonia. A idosa estava com os lábios ligeiramente azulados, indicando falta de oxigênio. Mariana rapidamente a ajudou a sentar em uma posição mais elevada, afrouxou suas roupas e começou a fazer exercícios respiratórios simples que havia aprendido com uma enfermeira. Respire devagar comigo, Dona Helena. Inspire pelo nariz, expire pela boca, instruiu Mariana, demonstrando o ritmo. Assim, bem devagar. Gradualmente, a respiração de Dona Helena começou a se normalizar.
Mariana permaneceu ao lado dela por quase 1 hora, monitorando sua condição e oferecendo água em pequenos goles. Foi então que Valentina apareceu na porta, atraída pelo barulho. Em vez de gratidão por Mariana ter ajudado, ela explodiu em fúria. "Eu não acredito!" gritou Valentina. "Você invadiu minha casa novamente e agora está tentando machucar Helena." "Eu a salvei!" protestou Mariana, ainda segurando a mão de Dona Helena. Ela estava com dificuldade para respirar. Poderia ter sido muito grave. "Mentirosa!" acusou Valentina. "Tenho certeza de que foi você que causou essa crise. Provavelmente deu alguma coisa para ela ficar doente e depois apareceu como salvadora." Mariana ficou chocada com a acusação maliciosa. "Como pode dizer isso? Eu amo Dona Helena como se fosse minha própria avó." "Claro que ama", disse Valentina sarcasticamente. "Ama tanto que fica invadindo casas, dando remédios estranhos e agora causando emergências médicas. Não vou tolerar isso." Dona Helena tentou falar, fazendo sons desesperados para defender Mariana, mas Valentina a ignorou completamente. "Estou chamando a polícia agora mesmo", ameaçou Valentina, pegando o telefone. "Você vai ser presa por invasão e tentativa de envenenamento." "Por favor, não faça isso", implorou Mariana, lágrimas correndo pelo rosto. "Eu só queria ajudar. Dona Helena estava sufocando." "Saia da minha casa agora ou chamo a segurança", gritou Valentina. Rodrigo assistiu tudo isso com o coração partido. Mariana havia literalmente salvado a vida de sua mãe, arriscando sua própria liberdade para estar lá no momento certo. Enquanto isso, Valentina não demonstrava nenhum pingo de gratidão ou preocupação real com o bem-estar da idosa. Relutantemente, Mariana se despediu de Dona Helena com um beijo na testa. "Sinto muito, Dona Helena. Queria poder continuar cuidando da senhora." Dona Helena agarrou fracamente a mão de Mariana, seus olhos cheios de lágrimas. Ela sabia que estava perdendo a única pessoa que realmente se importava com seu bem-estar. Nos dias seguintes, Valentina contratou uma empresa de segurança barata para vigiar a propriedade, com instruções específicas para manter Mariana afastada. Ela também mudou todas as fechaduras e instalou alarmes adicionais. Mas a saúde de Dona Helena continuou deteriorando rapidamente. Sem os cuidados especializados de Mariana, ela parou completamente de comer e começou a recusar todos os medicamentos. Valentina, irritada com a teimosia da idosa, decidiu procurar asilos na região. "Helena", disse ela durante uma visita matinal, "encontrei um lugar especializado em pessoas na sua condição. Fica em Osasco, é barato e tem toda a infraestrutura necessária." Dona Helena ficou em pânico, tentando falar desesperadamente. Osasco ficava longe, e ela sabia que se fosse para lá, nunca mais veria Mariana ou teria esperança de ver Rodrigo novamente, caso ele realmente estivesse vivo em algum lugar. "Não adianta fazer esse escândalo", disse Valentina friamente. "Você está se tornando um fardo muito pesado. Preciso de liberdade para resolver os assuntos da herança, e ficar cuidando de você está atrapalhando tudo." Rodrigo estava assistindo com horror total. Sua mãe estava sendo tratada como um estorvo, uma inconveniência a ser removida. A mulher que ele havia amado estava revelando uma crueldade que ele jamais imaginou possível. Naquela noite, desesperada e sem opções, Dona Helena fez algo que não conseguia fazer há meses. Ela se esforçou tremendamente para pronunciar uma palavra clara. Com toda a sua força de vontade, ela conseguiu sussurrar: "Rodrigo." O som foi baixo, mas as câmeras captaram. Rodrigo, assistindo de seu esconderijo, sentiu arrepios percorrerem seu corpo inteiro. Sua mãe estava tentando chamá-lo, talvez pressentindo que ele ainda estava vivo. Dona Helena repetiu o nome várias vezes, cada vez com mais clareza. "Rodrigo, Rodrigo, socorro." Nesse momento, Rodrigo percebeu que havia levado o teste longe demais. Sua mãe estava sofrendo de uma forma que ele nunca havia pretendido, e Mariana estava sendo punida por ser a única pessoa decente em toda aquela situação. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, algo aconteceu que mudou completamente o rumo dos eventos. Mariana, que havia passado noites em claro pensando em Dona Helena, decidiu fazer uma última tentativa de ajudar.
Ela não podia entrar na mansão, mas conhecia a rotina da casa e sabia que Valentina saía todas as manhãs para resolver assuntos da herança. Na manhã seguinte, Mariana esperou do lado de fora até ver Valentina sair de carro. Então, ela se dirigiu ao portão dos fundos e chamou pela cozinheira, Dona Neuza, uma mulher de 50 anos que trabalhava na casa há décadas. Dona Neuza, sussurrou Mariana através do portão. Por favor, preciso falar com a senhora. Dona Neuza olhou nervosamente ao redor antes de se aproximar. Mariana, menina, você não pode estar aqui. A patroa nova disse que vai chamar a polícia se te ver. Eu sei, Dona Neuza, mas estou preocupada com Dona Helena, explicou Mariana rapidamente. Como ela está? Está se alimentando? Dona Neuza balançou a cabeça tristemente. Está muito mal, filha. Não come quase nada, não toma os remédios direito. Fica o dia inteiro olhando para a janela, como se estivesse esperando alguém. Ela está esperando por mim, disse Mariana com o coração apertado. Dona Neuza, a senhora pode fazer um favor? Pode dizer para ela que eu estou bem, que não esqueci dela? Posso tentar, concordou a cozinheira. Mas a patroa nova não quer que ninguém fique muito tempo perto da velha senhora. Diz que é perda de tempo. E sobre os remédios, ela está tomando certinho? Esse é outro problema, suspirou Dona Neuza. Dona Helena se recusa a tomar qualquer coisa. É como se tivesse desistido de tudo. Mariana sentiu lágrimas formando em seus olhos. Dona Neuza, a senhora pode tentar convencê-la? Diga que é para ficar forte, que ainda há esperança. Vou tentar, filha, mas é difícil. A velha senhora está muito triste. Naquela tarde, quando Dona Neuza entrou no quarto de Dona Helena com o almoço, ela tentou transmitir a mensagem de Mariana de forma discreta. Dona Helena, disse ela, colocando a bandeja na mesa ao lado da cama, hoje o tempo está bonito lá fora. A horta que a senhora tanto gostava está florescendo novamente. As rosas que a senhorita Mariana plantou estão lindas. Ao mencionar o nome de Mariana, Dona Helena prestou atenção pela primeira vez em dias. Ela queria que a senhora soubesse que está pensando na senhora todo dia, continuou Dona Neuza cautelosamente, e que a senhora precisa ficar forte, se alimentar direitinho. Dona Helena tentou falar, e Dona Neuza se aproximou para ouvir melhor. Com muito esforço, a idosa conseguiu sussurrar. Mariana. Onde? Ela está bem, Dona Helena, mas não pode vir visitá-la agora. Mas ela pediu para a senhora comer, tomar os remédios para ficar forte. Pela primeira vez em uma semana, Dona Helena aceitou algumas colheradas de sopa. Era um progresso pequeno, mas Dona Neuza ficou esperançosa. Enquanto isso, Valentina retornou de sua reunião com os advogados, em um estado de fúria ainda maior. A burocracia estava se mostrando mais complicada do que ela havia antecipado, e alguns documentos importantes estavam faltando. Helena! Gritou ela ao entrar no quarto da idosa. Onde Rodrigo guardava os documentos do seguro de vida? Procurei em todo o escritório e não encontro. Dona Helena a olhou com confusão. Ela sabia vagamente sobre os documentos, mas sua condição não permitia explicações complexas. Não me olhe com essa cara, continuou Valentina. Sei que você sabe onde estão as coisas. Rodrigo sempre contava tudo para você. A idosa tentou falar, mas apenas conseguiu pronunciar sons incompreensíveis. Valentina ficou ainda mais irritada. Para de fingir que não entende. Sei que você está fazendo de propósito para me atrapalhar. Dona Helena começou a chorar, o estresse da situação sendo demais para seu estado frágil. E pare de chorar, gritou Valentina. Estou cansada desse drama todo. Rodrigo se foi, aceite isso e me ajude a resolver essas questões práticas. Foi nesse momento que Dona Helena fez algo que surpreendeu a todos. Ela conseguiu articular uma frase quase completa. Rodrigo, não, morreu. Valentina ficou gelada. O que você disse? Dona Helena repetiu com mais clareza. Rodrigo, vivo. Você está delirando, disse Valentina, mas havia algo na certeza dos olhos da idosa que a incomodou. Rodrigo está morto. Eu vi o corpo, estive no funeral. Mas Dona Helena balançou a cabeça insistentemente. Não, morreu. Sei. Valentina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era possível que Dona Helena soubesse de alguma coisa?
Ou eram apenas fantasias de uma mente debilitada? Como você pode saber? Perguntou Valentina, tentando manter a voz calma. Você nem consegue sair deste quarto. Dona Helena apontou com esforço para o armário no canto do quarto, o mesmo local que havia tentado mostrar para Mariana durante suas visitas noturnas. O que tem naquele armário? Perguntou Valentina, caminhando até lá e abrindo as portas. Dentro havia roupas antigas, algumas caixas de sapatos e, no fundo, um pequeno cofre que Valentina nunca havia notado antes. Ela tentou abri-lo, mas estava trancado. Onde está a chave? Perguntou ela, voltando-se para Dona Helena. A idosa apontou para a gaveta da mesinha de cabeceira. Valentina abriu e encontrou uma pequena chave dourada. Seu coração estava batendo forte. Se havia algo importante ali, poderia ser a chave para acelerar o processo da herança. Quando abriu o cofre, encontrou vários documentos importantes, apólices de seguro, escrituras de propriedades que ela desconhecia e, no fundo, uma carta selada com o nome dela, escrito na letra de Rodrigo. Com mãos tremendo, Valentina abriu a carta e começou a ler. Valentina, se você está lendo esta carta, significa que algo aconteceu comigo ou que minha mãe decidiu que era hora de você saber a verdade. Durante os últimos meses, comecei a perceber algumas inconsistências em seu comportamento que me fizeram questionar suas verdadeiras intenções. Valentina parou de ler, sentindo o sangue gelar em suas veias. Rodrigo havia suspeitado dela. Ela continuou lendo. Decidi, portanto, fazer um teste. Se algo acontecer comigo, observe como você se comporta. Se sua primeira preocupação for com dinheiro e herança, em vez de luto genuíno, saberemos quem você realmente é. A carta caiu das mãos trêmulas de Valentina. Rodrigo havia planejado tudo, mas ele estava morto, ela tinha certeza disso, ou não. Onde ele está? Perguntou ela desesperadamente para Dona Helena. Onde Rodrigo está escondido? Mas a idosa apenas sorriu ligeiramente e sussurrou. Você mostrou verdade. Naquele momento, Valentina percebeu que havia caído em uma armadilha elaborada. Se Rodrigo realmente estivesse vivo, ele havia presenciado todos os seus atos horríveis dos últimos dias. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Em pânico, Valentina começou a revirar toda a mansão, procurando por sinais de que Rodrigo poderia estar escondido em algum lugar. Ela verificou todos os quartos, o porão, o sótão, mas não encontrou nada óbvio. Enquanto isso, Rodrigo assistia tudo de seu quarto secreto, percebendo que sua mãe havia guardado a carta justamente para este momento. Ela pode ter perdido a capacidade de falar claramente, mas sua mente ainda funcionava perfeitamente. Dona Helena havia percebido desde o início que algo estava errado com a suposta partida do filho. Como mãe, ela conhecia Rodrigo melhor do que ninguém e sabia que ele não sairia de casa sem se despedir adequadamente dela. Além disso, alguns detalhes não faziam sentido. Por que o funeral havia sido tão rápido? Por que ela não foi permitida a ver o corpo uma última vez? Valentina, cada vez mais desesperada, decidiu confrontar Dona Helena diretamente. «Helena!» gritou ela, entrando no quarto como um furacão. «Você vai me contar onde Rodrigo está, ou vou fazer sua vida virar um inferno?» A idosa a observou com serenidade, uma paz estranha que irritou ainda mais Valentina. «Sei que você sabe onde ele está. Essa carta prova que vocês dois armaram isso contra mim». Dona Helena conseguiu pronunciar com clareza. «Você armou contra você mesma». A verdade daquelas palavras atingiu Valentina como um soco. Realmente, ninguém havia forçado ela a demonstrar sua ganância. Ninguém havia obrigado ela a maltratar uma idosa indefesa ou demitir cruelmente uma empregada dedicada. «Não importa», disse Valentina, tentando recuperar a compostura. «Se Rodrigo está vivo, ele vai ter que me explicar essa encenação. Isso é tortura psicológica. Posso processá-lo por isso». Foi então que Dona Helena fez algo inesperado. Ela riu, um som baixo e rouco, mas inequivocamente uma risada. «Por que está rindo?»
Perguntou Valentina, sentindo-se ainda mais desestabilizada. Você perdeu tudo, disse Dona Helena com esforço, mas com satisfação evidente. Naquele momento, Rodrigo decidiu que havia chegado a hora de encerrar a farsa. Sua mãe havia sofrido demais e Mariana não merecia continuar sendo punida por sua bondade. Ele ligou para seu amigo médico e instruiu-o a criar uma situação que justificasse sua ressurreição. O plano era simples. Dr. Henrique ligaria para a mansão alegando que havia ocorrido um erro no necrotério, que o corpo havia sido trocado e que Rodrigo estava vivo em um hospital. 2 horas depois, o telefone tocou na mansão. Valentina atendeu com as mãos ainda tremendo. Alô? Aqui é Dr. Henrique Carvalho, disse a voz do outro lado. Preciso falar com a senhora Valentina Costa urgentemente. Sim, sou eu, respondeu Valentina tentando controlar a voz. Senhora, tenho uma notícia que pode ser chocante. Houve um erro terrível no necrotério. O senhor Rodrigo Almeida está vivo. Valentina quase deixou o telefone cair. Mesmo esperando por algo assim depois de descobrir a carta, ouvir a confirmação foi devastador. Como isso é possível? Perguntou ela, fingindo surpresa. Foi uma confusão com os registros. O senhor Almeida estava em coma, mas acordou há algumas horas e está pedindo para falar com a senhora urgentemente. Onde ele está? Perguntou Valentina, sua mente correndo para encontrar uma forma de se explicar. No Hospital São Luís. Ele quer que a senhora vá imediatamente. Quando desligou, Valentina ficou parada por vários minutos, tentando processar a situação. Se Rodrigo estava realmente vivo e havia presenciado tudo, sua vida estava arruinada. Ela decidiu ir ao hospital, mas antes passou pelo quarto de Dona Helena. Espero que você esteja feliz, disse ela amargamente. Seu filho pode estar vivo, mas isso não muda nada. Eu vou explicar para ele que estava em luto, que não estava pensando direito. Dona Helena apenas sorriu e sussurrou. Tarde. Demais. No hospital, Valentina encontrou Rodrigo deitado em uma cama, conectado a alguns aparelhos. Ele estava pálido e parecia cansado, mas seus olhos estavam alertas e frios. Rodrigo! Exclamou ela, correndo para abraçá-lo. Graças a Deus você está vivo. Eu estava morrendo de preocupação. Rodrigo não retribuiu o abraço. Imagino que sim, disse ele secamente. Você não imagina o que passei estes dias, continuou Valentina, tentando soar convincente. Estava tão desesperada que mal conseguia pensar direito. Fiz algumas coisas que o quê? Interrompeu Rodrigo. Que demitiu Mariana injustamente, que maltratou minha mãe, que começou a planejar minha herança antes mesmo do meu corpo esfriar. Valentina ficou gelada. Como você estava em coma? Não, Valentina. Eu estava bem acordado, assistindo cada movimento seu através de câmeras que instalei na mansão. O rosto de Valentina perdeu toda a cor. Câmeras. Isso mesmo. Vi você comemorando minha partida, ligando para advogados no mesmo dia, maltratando minha mãe como se ela fosse um estorvo, humilhando uma empregada dedicada que só queria ajudar. Valentina tentou encontrar uma explicação, qualquer coisa que pudesse minimizar seus atos. Rodrigo, você tem que entender. Eu estava em choque, não estava raciocinando direito. O luto me deixou confusa. Luto? Rodrigo riu amargamente. Você não demonstrou 1 segundo de luto genuíno. Sua primeira preocupação foi com dinheiro. Isso não é verdade. Eu te amava. Você amava minha conta bancária, corrigiu Rodrigo. Aí a prova disso é que, mesmo achando que eu estava morto, não demonstrou nenhum pingo de compaixão pela minha mãe ou gratidão pela Mariana. Valentina percebeu que não havia defesa possível. Rodrigo, por favor, podemos conversar sobre isso. Todos cometem erros quando estão sob pressão. Erros? Rodrigo se sentou na cama, sua voz ficando mais firme. Você ameaçou internar minha mãe em um asilo barato. Demitiu uma empregada por ela demonstrar tristeza genuína. Acusou Mariana de tentar envenenar minha mãe quando ela estava, na verdade, tentando ajudar na recuperação. A Mariana estava invadindo a casa, tentou se defender Valentina. Para cuidar de minha mãe,
gritou Rodrigo. Ela arriscou sua própria segurança porque se importa verdadeiramente conosco, enquanto você só pensava em como gastar meu dinheiro. Valentina percebeu que havia perdido completamente. O que você quer de mim? Perguntou, lágrimas de desespero correndo pelo rosto. Quero que você saia da minha vida, respondeu Rodrigo friamente. Quero que pegue suas coisas e desapareça. E se tentar causar qualquer problema para mim, minha mãe ou Mariana, vou usar as gravações contra você. Você não pode me expulsar assim, protestou Valentina. Morávamos juntos. Tenho direitos. Você tem direito a nada, disse Rodrigo. Nunca nos casamos. A casa está no meu nome. E você demonstrou que sua presença é tóxica para minha família. Naquela noite, Rodrigo retornou à mansão para uma reunião emocional com sua mãe. Dona Helena chorou de alegria quando viu o filho entrar em seu quarto e ele a abraçou pedindo perdão pelo sofrimento que havia causado. Mãe, me desculpe por ter colocado a senhora nessa situação, disse ele segurando as mãos dela. Eu precisava saber a verdade sobre Valentina, mas nunca imaginei que ela seria tão cruel. Está perdoado, conseguiu dizer Dona Helena. Descobrimos... Verdade. Sim, descobrimos. E também descobrimos quem realmente se importa conosco. No dia seguinte, Rodrigo foi pessoalmente à casa de Mariana no bairro da Penha. A jovem estava ajudando sua mãe, Dona Conceição, com fisioterapia, quando ouviu a campainha. Quando abriu a porta e viu Rodrigo parado ali, Mariana desmaiou de choque. Rodrigo a amparou rapidamente e, quando ela recuperou a consciência, começou a chorar incontrolavelmente. Senhor Rodrigo, o senhor está vivo! Eu sabia que tinha alguma coisa estranha, exclamava ela entre lágrimas de felicidade. Mariana, preciso te contar a verdade, disse Rodrigo, ajudando-a a se sentar no sofá simples da pequena sala. Eu fingi minha partida para testar Valentina. Estava escondido na mansão, vendo tudo. Vendo tudo? Perguntou Mariana, tentando entender. Vi como você cuidou da minha mãe mesmo depois de ser demitida injustamente. Vi como você gastou seu próprio dinheiro para comprar remédios para ela. Vi como você arriscou sua segurança para salvá-la durante a crise respiratória. Mariana começou a chorar novamente. Eu não podia abandonar Dona Helena. Ela sempre foi tão boa comigo. E você foi boa com ela também. Melhor do que qualquer familiar distante ou noiva interesseira. Rodrigo, então, fez uma oferta que mudaria a vida de Mariana para sempre. Quero que você volte para a mansão, mas não como empregada. Quero que seja a cuidadora oficial da minha mãe, com salário triplicado, plano de saúde completo para você e sua mãe, e moradia na mansão se desejar. Mariana não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Senhor Rodrigo, eu não sei o que dizer. Diga sim, sorriu ele. Você provou que é família de verdade. Sua dedicação e amor são impossíveis de comprar. Dona Conceição, que havia escutado toda a conversa da cozinha, apareceu apoiada em sua bengala. Minha filha, aceite. Esse homem reconhece seu valor. Nos meses seguintes, a vida na mansão dos Almeida foi completamente transformada. Mariana se mudou para um quarto confortável no segundo andar, próximo ao quarto de Dona Helena, para facilitar os cuidados. Dona Conceição também se mudou para a mansão, onde tinha acesso a tratamento médico de primeira qualidade para seu diabetes. A recuperação de Dona Helena foi notável. Com Mariana de volta e Rodrigo vivo, ela rapidamente recuperou o apetite e a vontade de viver. Sua fala melhorou significativamente e ela começou a fazer fisioterapia regular. Rodrigo percebeu que havia encontrado algo muito mais valioso do que uma esposa interesseira. Uma família verdadeira construída em bases sólidas de amor e cuidado mútuo. 6 meses depois, Rodrigo criou uma fundação dedicada ao cuidado domiciliar de idosos carentes. Mariana se tornou a coordenadora do programa, treinando outras cuidadoras com a mesma dedicação e amor que ela havia demonstrado. A primeira unidade da fundação foi inaugurada no bairro da Penha, na antiga casa de Mariana, que foi ampliada e adaptada. Dona Helena, já falando frases completas novamente, se tornou a madrinha oficial do projeto. Durante a cerimônia de inauguração, Dona Helena fez um discurso emocionante.
Aprendi que família não é definida por sangue ou casamento, mas por amor verdadeiro e dedicação. Mariana me ensinou que existem anjos disfarçados de pessoas simples. Rodrigo percebeu que sua experiência dolorosa havia resultado em algo belo e duradouro. Ele havia perdido uma noiva falsa, mas ganhado uma família verdadeira e a oportunidade de fazer diferença na vida de muitas pessoas. Quanto a Valentina, ela desapareceu da cidade após o episódio, levando apenas suas roupas e sua amargura. Rodrigo nunca mais ouviu falar dela, e francamente preferia assim. Um ano depois, durante uma festa de aniversário de Dona Helena, Rodrigo fez um brinde especial. A minha mãe, que me ensinou que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de se manifestar. E a Mariana, que provou que os maiores tesouros vêm disfarçados de simplicidade. Mariana, agora considerada oficialmente filha adotiva da família Almeida, sorriu com lágrimas nos olhos. Ela havia começado como empregada, mas através de sua bondade e dedicação, encontrou uma família que nunca imaginou ter. Dona Conceição, com sua diabetes controlada e morando confortavelmente na mansão, observava sua filha com orgulho. Sempre soube que você tinha um coração especial, minha filha. Agora o mundo inteiro pode ver isso. A fundação cresceu rapidamente, espalhando-se por diversos bairros de São Paulo. Cada nova unidade era supervisionada por cuidadoras treinadas pessoalmente por Mariana, que nunca perdeu sua humildade apesar do sucesso. Rodrigo aprendeu que testar o amor de alguém através de uma encenação havia sido arriscado e doloroso, mas necessário. Ele descobriu que o amor verdadeiro não se manifesta apenas em palavras bonitas, mas em ações desinteressadas durante os momentos mais difíceis. Durante uma entrevista para um programa de televisão sobre a Fundação, Rodrigo foi questionado sobre a experiência que o levou a criar o projeto. Às vezes, precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa, explicou ele. Eu pensei que estava testando minha noiva, mas na verdade estava aprendendo sobre o verdadeiro significado de família e amor. O jornalista perguntou: "E se você pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente?" Rodrigo olhou para Mariana, que estava do outro lado do estúdio, organizando os materiais da fundação, e sorriu. Não mudaria nada. Aquela experiência dolorosa me trouxe até aqui, até esta família verdadeira e este propósito de vida. 2 anos após o episódio, a fundação já havia ajudado mais de 1000 famílias carentes. Mariana havia se tornado uma referência nacional em cuidados domiciliares para idosos, sendo convidada para palestras em universidades e conferências médicas. Dona Helena, aos 76 anos, estava mais ativa do que nunca. Ela visitava pessoalmente as unidades da fundação, conversando com os idosos atendidos e oferecendo palavras de carinho e esperança. "Vocês sabiam", dizia ela durante uma de suas visitas, "que eu também já estive em uma situação difícil? Também precisei de alguém que se importasse verdadeiramente comigo. E encontrei essa pessoa em uma jovem humilde que transformou nossa família." As histórias de sucesso da fundação eram constantes. Famílias que estavam prestes a internar seus idosos em asilos precários encontraram uma alternativa digna. Jovens desempregadas encontraram uma profissão gratificante e bem remunerada. Rodrigo estabeleceu um sistema onde parte dos lucros de suas empresas era automaticamente direcionada para a expansão da fundação. Ele havia descoberto que usar sua riqueza para fazer diferença na vida das pessoas trazia mais satisfação do que qualquer lucro financeiro. Mariana nunca perdeu o contato com suas origens. Ela continuou morando parte do tempo na mansão dos Almeida e parte do tempo em uma casa simples no bairro da Penha, mantendo-se conectada com a comunidade que a formou. Durante uma reunião da diretoria da fundação, 3 anos após sua criação, Rodrigo fez um anúncio importante. "Decidi oficializar algo que já é realidade há muito tempo. Mariana, você gostaria de se tornar minha sócia oficial em todas as empresas da família?" Mariana ficou em choque. "Senhor Rodrigo, eu não entendo de negócios empresariais." "Mas você entende de pessoas", respondeu ele. "E é isso que realmente importa. Você tem a visão e o coração necessários para levar nossos projetos adiante."
Dona Helena, presente na reunião, sorriu orgulhosa. Meu filho finalmente aprendeu a reconhecer o verdadeiro valor das pessoas. A cerimônia de oficialização da sociedade foi realizada na primeira unidade da Fundação, no bairro da Penha. Foi uma celebração simples, mas profundamente significativa. Durante seu discurso, Mariana disse: "Quando comecei a trabalhar na mansão dos Almeida, eu só queria um emprego para sustentar minha mãe. Nunca imaginei que encontraria uma família. Nunca imaginei que teria a oportunidade de ajudar tantas pessoas." Ela fez uma pausa, olhando para a plateia de cuidadoras, famílias beneficiadas e voluntários. "Aprendi que não importa de onde você vem ou quanto dinheiro você tem. O que importa é o tamanho do seu coração e sua disposição para ajudar o próximo." Rodrigo observou a transformação completa de sua vida e percebeu que havia encontrado algo que nunca soube que estava procurando: propósito verdadeiro. A fundação continuou crescendo, expandindo-se para outros estados. Mariana viajava pelo país implementando novos projetos, sempre acompanhada por Dona Helena quando possível, que se tornou a inspiração viva de que o amor pode curar e transformar vidas. Durante uma entrevista nacional 5 anos após o início de tudo, o jornalista perguntou a Rodrigo: "Senhor Almeida, o senhor já pensou em se casar novamente?" Rodrigo sorriu. "Já tenho uma família perfeita. Tenho minha mãe, tenho Mariana como irmã do coração, tenho Dona Conceição como segunda mãe, tenho centenas de idosos que considero família através da fundação. Não preciso de mais nada." "Mas e o amor romântico?" insistiu o jornalista. "Aprendi que existem muitos tipos de amor", respondeu Rodrigo filosoficamente. "O amor romântico que pensei ter era baseado em ilusões. O amor familiar que encontrei é baseado em verdade, cuidado mútuo e dedicação. É muito mais sólido e gratificante." Mariana, que estava presente na entrevista, acrescentou: "Somos uma família não convencional, mas somos felizes. Provamos que o amor verdadeiro pode ser construído através de ações, não apenas palavras." No final da entrevista, Dona Helena, então com 79 anos e ainda muito ativa, fez uma declaração que resumiu toda a jornada. "Meu filho queria testar o amor de uma mulher, mas acabou descobrindo que o amor verdadeiro estava bem debaixo do seu nariz, na forma de uma jovem humilde que nos ensinou o significado de família." 6 anos após o episódio que mudou suas vidas, a Fundação Almeida Santos, nome que homenageava as duas famílias unidas, havia se tornado a maior organização de cuidados domiciliares para idosos do Brasil, com mais de 50 unidades espalhadas pelo país e 1.500 famílias atendidas mensalmente. Mariana, aos 31 anos, havia se tornado uma das mulheres mais respeitadas na área de assistência social do país. Apesar do sucesso e da riqueza que agora possuía como sócia de Rodrigo, ela mantinha a simplicidade e humildade que sempre a caracterizaram. Dona Helena, aos 80 anos, ainda participava ativamente das atividades da Fundação. Sua recuperação completa havia se tornado um símbolo de esperança para muitas famílias. Ela frequentemente dizia: "Deus permitiu que eu passasse por aquela dificuldade para que eu pudesse entender o sofrimento de outros idosos." Dona Conceição, agora com 69 anos e com o diabetes controlado, havia se tornado a coordenadora de nutrição da Fundação, desenvolvendo cardápios especiais para idosos com necessidades específicas. Rodrigo, aos 58 anos, havia encontrado paz e satisfação que nunca imaginou possível. Seus negócios continuavam prósperos, mas agora tinham um propósito social claro. Durante uma cerimônia de comemoração dos 6 anos da Fundação, realizada no auditório da primeira unidade no bairro da Penha, Rodrigo fez um discurso que resumiu sua jornada de transformação. "Há 6 anos eu era um homem rico, mas pobre em relacionamentos verdadeiros. Tinha dinheiro, mas não tinha família real. Tinha sucesso profissional, mas não tinha propósito de vida." A plateia, composta por beneficiários da Fundação, funcionários, voluntários e autoridades locais, ouvia atentamente. "Uma experiência dolorosa me ensinou que o amor verdadeiro não pode ser comprado nem fingido. Ele se manifesta através de ações desinteressadas, especialmente nos momentos mais difíceis.
Rodrigo olhou para Mariana, que estava na primeira fila ao lado de Dona Helena e Dona Conceição. Mariana me ensinou que a verdadeira nobreza não vem do dinheiro ou status social, mas da capacidade de amar e cuidar do próximo. Ela transformou uma mansão fria em um lar cheio de amor. Os aplausos ecoaram pelo auditório. Mariana estava emocionada, mas mantinha sua postura humilde e característica. Hoje, nossa fundação não é apenas um projeto social. É a prova de que quando pessoas boas se unem com propósitos nobres, podem transformar não apenas suas próprias vidas, mas a vida de milhares de outras pessoas. Após o discurso, uma surpresa havia sido preparada. Um vídeo foi exibido mostrando depoimentos de dezenas de famílias que haviam sido beneficiadas pela fundação ao longo dos anos. Uma das entrevistadas era Dona Maria, de 85 anos, que havia sido uma das primeiras atendidas pela fundação. Quando minha filha trouxe a Mariana para cuidar de mim, eu pensei que fosse só mais uma enfermeira. Mas ela me tratou como se fosse sua própria avó. Me devolveu a vontade de viver. Outro depoimento era de João, um senhor de 78 anos. Estava pronto para ir para um asilo quando minha família soube da fundação. A cuidadora que eles mandaram não apenas cuidou da minha saúde, mas trouxe alegria de volta para nossa casa. Os depoimentos se sucediam, cada um contando uma história de transformação e esperança. No final do vídeo, uma última surpresa. Valentina apareceu na tela. A ex-noiva de Rodrigo estava em um ambiente simples, com aparência bem diferente da mulher elegante que havia sido anos antes. Seus cabelos estavam mais simples, usava roupas básicas e sua expressão demonstrava uma humildade que nunca havia existido antes. Meu nome é Valentina Costa. Ela começou, sua voz carregada de sinceridade. Há 6 anos cometi os piores erros da minha vida. Quando pensei que Rodrigo havia partido, revelei uma ganância e crueldade que me envergonham profundamente. A plateia ficou em silêncio, surpresa com sua aparição. Maltratei uma idosa indefesa que só precisava de carinho. Humilhei uma jovem dedicada cujo único crime foi demonstrar amor genuíno. Agi movida pela ganância e acabei perdendo tudo. Valentina fez uma pausa, claramente emocionada. Nos últimos anos, tive que reconstruir minha vida do zero. Trabalho como assistente social em um abrigo para idosos abandonados aqui em Goiás. Todos os dias vejo as consequências de famílias que não sabem valorizar seus idosos. Ela olhou diretamente para a câmera. Rodrigo, sei que você provavelmente nunca me perdoará, e eu entendo. Mas quero que saiba que sua fundação me inspirou a tentar reparar parte do mal que causei. Dedico meu trabalho aqui à memória da minha própria ganância, para nunca mais esquecer quem não quero ser. A surpresa final veio quando ela se dirigiu diretamente a Mariana. Mariana, você foi tudo o que eu deveria ter sido, mas não fui. Sua bondade e dedicação me envergonham, mas também me inspiram todos os dias. Espero um dia conseguir ser pelo menos um pouco parecida com você. O vídeo terminou com Valentina trabalhando no abrigo, ajudando idosos com carinho e paciência, uma imagem que contrastava drasticamente com a mulher cruel que havia sido. A plateia ficou em silêncio por alguns momentos antes de irromper em aplausos. Era a demonstração de que pessoas podem mudar, de que o arrependimento genuíno pode levar à transformação real. Rodrigo estava visivelmente emocionado. Nunca pensei que veria este dia, sussurrou para Mariana. Talvez nossa experiência tenha transformado mais vidas do que imaginávamos. Mariana, sempre sábia, respondeu. Todo sofrimento tem um propósito, Sr. Rodrigo. Às vezes precisamos tocar o fundo para aprender a valorizar a superfície. Após a cerimônia, durante o coquetel, muitas pessoas se aproximaram de Mariana para agradecer pessoalmente. Uma jovem de cerca de 20 anos, acompanhada de uma senhora idosa, chamou sua atenção. Dona Mariana, disse a jovem timidamente. Meu nome é Ana. Esta é minha avó, Dona Rosa. Queria agradecer por ter salvado nossa família. Salvado? Perguntou Mariana, sempre modesta. Sim, senhora. Quando minha avó ficou doente, não tínhamos condições de contratar uma cuidadora particular, e os asilos públicos tinham filas de espera enormes. A senhora nos ensinou que é possível cuidar em casa com dignidade.
Dona Rosa, apoiada em sua neta, sorriu para Mariana. Você me lembra alguém muito especial, disse ela com carinho. Tem o mesmo coração da minha neta. Mariana percebeu que estava vendo um reflexo de sua própria história. Uma jovem dedicada, cuidando de sua avó com amor e sacrifício. Ana, disse Mariana, você gostaria de participar do nosso programa de treinamento para cuidadoras? Vejo que você já tem o mais importante, amor verdadeiro. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Eu adoraria, mas não tenho estudo suficiente. O amor não se aprende na escola, respondeu Mariana. Você já tem o principal. O resto nós ensinamos. Essa interação lembrou Mariana de como sua própria jornada havia começado, com amor, dedicação e uma oportunidade dada por alguém que soube enxergar seu potencial. Naquela noite, de volta à mansão, a família reunida, Rodrigo, Dona Helena, Mariana e Dona Conceição, estava na sala principal conversando sobre o dia. Sabe o que mais me orgulha? Disse Dona Helena, acomodada confortavelmente em sua poltrona preferida. Não é o tamanho da fundação ou quantas pessoas ajudamos, é ver como Mariana influencia positivamente cada pessoa que conhece. A senhora exagera, respondeu Mariana corada. Não exagero nada, insistiu Dona Helena. Hoje vi uma jovem ter a chance de mudar de vida porque você soube ver nela o que Rodrigo viu em você anos atrás. Rodrigo concordou. É verdade. Você tem um dom especial, Mariana. Não apenas para cuidar das pessoas, mas para despertar o melhor nelas. Dona Conceição, tricotando calmamente em sua cadeira, sorriu com orgulho. Sempre soube que minha filha era especial. Desde pequena, ela cuidava de todos os animais machucados que encontrava na rua, ajudava os vizinhos idosos com as compras. Mãe, para, pediu Mariana envergonhada. Não vou parar, disse Dona Conceição firmemente. Tenho o direito de ter orgulho da minha filha. Ela transformou uma tragédia em bênção para centenas de famílias. Naquela noite, antes de dormir, Rodrigo refletiu sobre sua jornada. 7 anos antes, ele havia sido um homem solitário, rico em dinheiro, mas pobre em relacionamentos verdadeiros. Hoje tinha uma família que havia escolhido, não por sangue ou conveniência, mas por amor e valores compartilhados. Ele pegou uma foto que mantinha na mesinha de cabeceira. Era uma imagem do dia da inauguração da primeira unidade da fundação. Nela estavam ele, Mariana, Dona Helena e Dona Conceição, cercados por dezenas de famílias beneficiadas. Todos sorrindo, todos conectados por algo maior que interesses pessoais. Obrigado, sussurrou ele para a foto. Obrigado por me ensinarem o que realmente importa na vida. Na manhã seguinte, Rodrigo foi acordado por uma ligação urgente de Mariana. Senhor Rodrigo, disse ela excitada, acabou de chegar uma proposta do governo federal. Querem nacionalizar nosso modelo de cuidados domiciliares. Nacionalizar? Perguntou Rodrigo, ainda meio sonolento. Sim, querem implementar unidades da fundação em todas as capitais do país com financiamento governamental para atender famílias de baixa renda. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, processando a magnitude da proposta. Mariana, disse ele finalmente, você tem certeza de que estamos preparados para uma expansão desse tamanho? Sozinhos não, admitiu ela honestamente. Mas com parcerias estratégicas, podemos treinar centenas de coordenadores regionais. Imagina quantas famílias poderemos ajudar. A proposta representava a chance de transformar o projeto pessoal em política pública nacional. Era uma oportunidade única de impactar milhões de vidas. Naquela tarde, durante uma reunião familiar para discutir a proposta, Dona Helena fez uma observação sábia. Não podemos pensar apenas no número de pessoas que vamos ajudar. Temos que garantir que a qualidade do cuidado seja mantida. Exato, concordou Mariana. Não adianta crescer se perdermos a essência do que fazemos. Tratar cada idoso como família. Rodrigo propôs. E se criássemos um sistema de certificação rigoroso? Só credenciaríamos unidades que comprovassem seguir nossos padrões de cuidado humanizado? Perfeito, aprovou Dona Conceição. Assim mantemos a qualidade sem limitar o crescimento. Após muito debate,
decidiram aceitar a proposta, mas com condições específicas que garantissem a manutenção dos valores que tornavam seu trabalho especial. 6 meses depois, a primeira unidade federal da Fundação Almeida Santos foi inaugurada em Brasília. A cerimônia contou com a presença do presidente da República, ministros e autoridades de todo o país. Durante seu discurso na cerimônia, Mariana, agora reconhecida nacionalmente como especialista em cuidados geriátricos, disse: "Este projeto nasceu do amor de uma jovem por uma idosa que a tratou como filha. Cresceu através da visão de um homem que aprendeu que a verdadeira riqueza está em servir ao próximo." Ela fez uma pausa olhando para Dona Helena, que estava na primeira fila sorrindo orgulhosa. "Hoje, levamos este amor para todo o Brasil. Mas prometo que cada nova unidade manterá o mesmo princípio que nos guiou desde o início: tratar cada idoso com a dignidade que ele merece." Os aplausos foram calorosos e prolongados. O presidente da República, em seguida, anunciou que o modelo brasileiro de cuidados domiciliares havia chamado a atenção de organizações internacionais e estava sendo estudado para implementação em outros países. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Após a cerimônia em Brasília, quando a família retornou a São Paulo, encontraram uma surpresa esperando na mansão. Uma carta havia chegado da Organização Mundial da Saúde, convidando Mariana para apresentar o modelo brasileiro de cuidados domiciliares em uma conferência internacional sobre envelhecimento populacional. "Mariana", disse Rodrigo, mostrando a carta oficial, "você percebe o que isso significa? Nosso pequeno projeto da Penha pode influenciar políticas de cuidado de idosos no mundo inteiro." Mariana pegou a carta com mãos trêmulas. 6 meses antes, ela era uma empregada doméstica lutando para sustentar a mãe doente. Agora, estava sendo convidada para falar na maior organização de saúde do mundo. "Eu não sei se estou preparada para isso", confessou ela. "Falar para especialistas do mundo inteiro." "Você está mais preparada do que qualquer especialista", assegurou Dona Helena. "Eles têm teoria, você tem experiência real e coração." "Sua avó está certa", concordou Rodrigo. "Você não vai falar apenas como especialista técnica, mas como alguém que viveu na pele a realidade dos cuidados familiares." Dona Conceição, sempre prática, acrescentou: "Filha, lembre-se de onde você veio e por que começou tudo isso. Se você conseguir transmitir esse amor para os especialistas internacionais, eles entenderão que nosso modelo funciona porque é baseado em humanidade, não apenas em técnicas." 3 meses depois, Mariana estava no auditório principal da sede da OMS em Genebra, na Suíça. Sua apresentação estava marcada para durar 40 minutos, seguida de uma sessão de perguntas e respostas. Antes de subir ao palco, ela ligou para a família no Brasil via videoconferência. "Como se sentem?", perguntou Rodrigo da tela do celular. "Nervosa, mas confiante", respondeu Mariana. "Vou contar nossa história exatamente como ela aconteceu." "É isso mesmo", encorajou Dona Helena, aparecendo na tela ao lado de Rodrigo. "Conte como uma empregada humilde e um patrão orgulhoso descobriram que o amor verdadeiro pode transformar vidas. E não esqueça de mencionar que idosos não são fardos, são tesouros de sabedoria", acrescentou Dona Conceição. Quando Mariana subiu ao palco, o auditório estava lotado com especialistas de mais de 50 países. Ela começou sua apresentação de uma forma que ninguém esperava. "Meu nome é Mariana Santos. Há 7 anos, eu era empregada doméstica e ganhava um salário mínimo. Hoje estou aqui porque uma idosa de 74 anos me ensinou que amor e medicina andam juntos." O auditório ficou em silêncio, intrigado com essa introdução inusual. Vou contar para vocês a história real que originou o modelo brasileiro de cuidados domiciliares. É uma história sobre preconceito, redenção e a descoberta de que as melhores soluções de saúde não vêm de laboratórios, mas de corações abertos. Durante os 40 minutos seguintes, Mariana narrou toda a jornada, desde o teste de Rodrigo até o crescimento nacional da Fundação.
Ela explicou como a abordagem humanizada não apenas melhorava a qualidade de vida dos idosos, mas também era economicamente mais viável que internações em asilos. O que descobrimos, explicou ela, é que quando tratamos idosos com amor familiar, não apenas como pacientes, eles respondem melhor aos tratamentos. Sua vontade de viver aumenta, suas defesas imunológicas se fortalecem e sua qualidade de vida melhora dramaticamente. Ela mostrou gráficos e estatísticas impressionantes. Idosos atendidos pela Fundação tinham 70% menos internações hospitalares, 80% menos episódios depressivos e 60% melhor adesão aos tratamentos médicos. Mas o mais importante, concluiu ela, é que eles se sentem amados, respeitados e valorizados. E isso, senhores especialistas, não tem preço. A ovação foi espontânea e prolongada. Durante a sessão de perguntas, os questionamentos vieram de todos os continentes. Um especialista japonês perguntou: como vocês mantêm a qualidade do cuidado humanizado em larga escala? Através de seleção criteriosa e treinamento contínuo, respondeu Mariana. Não buscamos apenas profissionais qualificados tecnicamente, mas pessoas com vocação genuína para cuidar. Uma especialista alemã questionou: qual é o diferencial do modelo brasileiro comparado aos sistemas europeus? Nosso diferencial é a abordagem familiar, explicou Mariana. Não tratamos idosos como clientes ou pacientes, mas como avós emprestados. Cada cuidadora é treinada para desenvolver vínculos emocionais saudáveis. Um médico americano perguntou: como vocês lidam com o aspecto emocional das cuidadoras, que podem se apegar demais aos pacientes? Esse apego não é problema, é solução, respondeu Mariana firmemente. Uma cuidadora que ama genuinamente seu trabalho oferece um cuidado superior. Fornecemos apoio psicológico para elas, não para suprimir sentimentos, mas para canalizá-los de forma profissional. Ao final da apresentação, o diretor-geral da OMS subiu ao palco para fazer uma declaração oficial. O modelo brasileiro apresentado pela Sra. Santos representa uma revolução na forma como vemos os cuidados geriátricos. Vamos propor sua adoção como referência internacional. De volta ao Brasil, Mariana foi recebida como heroína nacional. O aeroporto de Guarulhos estava cheio de famílias beneficiadas pela Fundação, funcionários e jornalistas. Rodrigo estava lá com Dona Helena em uma cadeira de rodas, não por necessidade, mas para facilitar o deslocamento no aeroporto movimentado, e Dona Conceição. Como foi? Perguntou Rodrigo assim que Mariana saiu da área de desembarque. Inacreditável, respondeu ela, ainda processando tudo. Eles querem implementar nosso modelo em 20 países nos próximos 2 anos. 20 países? Exclamou Dona Helena. Nossa pequena história vai atravessar oceanos. Durante a entrevista coletiva no aeroporto, um jornalista perguntou a Mariana sobre seus planos futuros. Meu plano é continuar sendo a mesma pessoa que era quando tudo começou, respondeu ela sinceramente. Quero que nosso crescimento internacional não nos faça esquecer que por trás de cada estatística existe uma história humana. Nos meses seguintes, delegações de vários países visitaram as unidades da Fundação no Brasil para estudar o modelo. A primeira implementação internacional aconteceu no México, supervisionada pessoalmente por Mariana. Rodrigo acompanhou a expansão internacional com orgulho, mas também com a sabedoria adquirida ao longo dos anos. Mariana, disse ele durante uma de suas conversas noturnas, lembra quando tudo isso começou com você cuidando da minha mãe como se fosse sua família? Como posso esquecer? Sorriu ela. Foi o dia mais difícil e mais importante da minha vida. Nunca imaginei que aquele momento levaria a tudo isso, refletiu Rodrigo. Às vezes me pergunto se eu não estava sendo apenas um instrumento do destino para conectar você com sua verdadeira missão. Ou talvez, respondeu Mariana filosoficamente, estivéssemos todos sendo guiados para aprender que o amor verdadeiro pode literalmente mudar o mundo. 2 anos após a apresentação na OMS, a Fundação Almeida Santos tinha unidades operando em 15 países.
Mariana viajava constantemente para supervisionar implementações e treinar coordenadores locais. Durante uma dessas viagens, ao retornar de uma visita às unidades na Colômbia, ela encontrou Dona Helena esperando por ela com uma expressão especial. "Dona Helena, a senhora está bem?" perguntou Mariana, sempre atenta. "Estou ótima", sorriu a idosa. "Na verdade, tenho uma surpresa para você." Dona Helena a levou até o jardim da mansão, onde estava instalado um pequeno memorial com uma placa de bronze. "Leia", pediu Dona Helena. A placa dizia: "Em memória do dia 15 de março, quando uma jovem empregada salvou uma família inteira ao se recusar a abandonar o amor verdadeiro. Aqui começou uma revolução silenciosa, de cuidado e compaixão que mudou o mundo." Mariana ficou emocionada. "Dona Helena, isso é o reconhecimento de que você transformou uma casa em lar, uma família disfuncional em família verdadeira, e um drama pessoal em missão universal." Naquela noite, durante o jantar familiar, Rodrigo fez um anúncio que surpreendeu todos. "Família", disse ele olhando para cada um ao redor da mesa. "Tomei uma decisão importante. Vou me aposentar dos negócios tradicionais e me dedicar integralmente à fundação." "Aposentar?" perguntou Mariana surpresa. "Mas o senhor está no auge da carreira." "Exato", sorriu Rodrigo. "E quero usar esse auge para algo que realmente importa. Quero dedicar meus últimos anos produtivos a expandir nosso trabalho." Dona Conceição, sempre prática, perguntou: "E as outras empresas?" "Vou vender a maioria e usar o dinheiro para criar um fundo permanente para a fundação", explicou Rodrigo. "Assim garantimos que nosso trabalho continue mesmo depois que não estivermos mais aqui." Dona Helena bateu palmas. "Excelente decisão. Finalmente meu filho entendeu que o melhor investimento é no amor ao próximo." A transição levou 6 meses para ser concluída. Rodrigo vendeu suas empresas por uma quantia astronômica e criou o maior fundo privado de assistência social da América Latina. Com a estabilidade financeira garantida para sempre, a fundação pôde se expandir de forma ainda mais ambiciosa. Foram criadas universidades especializadas em cuidados geriátricos, centros de pesquisa sobre envelhecimento saudável e programas de bolsas para jovens de comunidades carentes que quisessem se especializar na área. Mariana, aos 35 anos, havia se tornado uma das mulheres mais influentes do Brasil, mas mantinha sua simplicidade característica. Ela continuava morando na mansão dos Almeida, mas passava metade do tempo em uma casa simples na Penha, sempre conectada com suas origens. Durante uma entrevista para uma revista internacional, o jornalista perguntou sobre seus segredos para manter-se tão centrada, apesar do sucesso. "Meu segredo é nunca esquecer de onde vim e por que comecei", respondeu ela. "Todas as manhãs olho para a foto de Dona Helena antes do derrame e lembro que tudo isso começou porque uma idosa precisava de carinho genuíno." "E quanto ao futuro?", perguntou o jornalista. "Quais são seus planos para os próximos 10 anos?" "Meu sonho é que um dia não precisemos mais de fundações como a nossa", disse Mariana. "Que cuidar dos idosos com amor e dignidade seja algo natural em todas as famílias, em todos os países." Ela fez uma pausa, olhando pela janela do escritório onde estava sendo entrevistada. "Mas enquanto isso não acontece, vamos continuar mostrando para o mundo que é possível envelhecer com dignidade, rodeado de amor e cuidado." Naquele mesmo ano, Mariana recebeu uma das maiores honrarias de sua carreira. Foi indicada para o Prêmio Nobel da Paz, por sua contribuição para melhorar a qualidade de vida de idosos em todo o mundo. A cerimônia de anúncio dos indicados aconteceu exatamente 10 anos após o dia em que ela havia cuidado de Dona Helena durante a crise respiratória. "É poético", comentou Rodrigo quando souberam da indicação. 10 anos atrás, você salvou uma vida. Hoje está sendo reconhecida por salvar milhões de vidas." "Não salvei sozinha", corrigiu Mariana. "Nós salvamos, esta família toda construiu isso junto. Embora não tenha ganhado o Nobel naquele ano, o prêmio foi para uma organização que trabalhava com refugiados de guerra. A indicação trouxe ainda mais visibilidade internacional para seu trabalho. Delegações de países africanos e asiáticos começaram a solicitar ajuda,
para implementar o modelo brasileiro em suas realidades culturais específicas. Durante uma dessas viagens, ao treinar coordenadores na Índia, Mariana teve uma experiência que a marcou profundamente. Ela conheceu uma jovem chamada Priya, que cuidava de sua avó de 90 anos em condições muito precárias. "Senhora Mariana", disse Priya em um inglês básico, "você me inspira muito. Quero aprender para cuidar melhor de minha avó." Mariana viu em Priya um reflexo de si mesma 10 anos antes, uma jovem dedicada, sem recursos, mas cheia de amor. "Priya", disse ela, "vou criar uma bolsa de estudos especial para você. Você virá ao Brasil para treinar conosco e depois retornará para implementar uma unidade piloto aqui na Índia." Os olhos de Priya se encheram de lágrimas. Era exatamente o tipo de oportunidade que Mariana havia recebido de Rodrigo anos antes. 6 meses depois, Priya estava na mansão dos Almeida, treinando diretamente com Mariana e convivendo com Dona Helena e Dona Conceição. A experiência foi transformadora para todas as envolvidas. "Vovó Conceição", dizia Priya, ela rapidamente adotou o hábito brasileiro de chamar idosos de vovô e vovó por carinho. "No meu país, famílias grandes cuidam dos idosos juntas, mas famílias pequenas sofrem muito. Por isso, nosso trabalho é tão importante", explicou Dona Conceição. "Criamos famílias ampliadas para quem não tem." Dona Helena, aos 85 anos e ainda muito lúcida, se divertia ensinando português para Priya e aprendendo algumas palavras em hindi. "Priya", disse ela um dia, "você me lembra muito a Mariana quando era jovem. Tem o mesmo coração grande e a mesma determinação." Quando Priya retornou à Índia, levou consigo não apenas conhecimento técnico, mas uma nova forma de ver os cuidados com idosos. A unidade piloto que ela implementou em Nova Delhi se tornou modelo para todo o subcontinente indiano. A história se repetiu em vários países. Jovens dedicados recebiam treinamento no Brasil e retornavam para transformar suas comunidades locais. Rodrigo, agora com 65 anos, observava essa multiplicação de histórias com satisfação profunda. "Mariana", disse ele durante uma de suas conversas noturnas, "você percebe que criamos um movimento global?" "Criamos?", riu Mariana. "Acho que apenas plantamos uma semente que estava destinada a crescer." "Talvez", concordou Rodrigo, "mas sem seu coração puro para plantar, a semente nunca teria germinado." Aos 40 anos de Mariana, a família organizou uma festa surpresa na mansão. Compareceram não apenas amigos e funcionários da fundação, mas também beneficiários de vários países que fizeram questão de viajar para homenageá-la. Priya veio da Índia, representando as unidades asiáticas. Maria Helena veio do México, representando as unidades latinas. John veio dos Estados Unidos, onde o modelo estava sendo adaptado para comunidades rurais. Durante a festa, cada representante internacional contou como o modelo brasileiro havia transformado suas comunidades. "Dona Mariana", disse Priya durante seu discurso, "você me ensinou que cuidar de idosos não é trabalho, é missão de amor. Hoje temos 15.000 famílias na Índia que aprenderam isso também." Maria Helena acrescentou, "No México, seu modelo nos ensinou que idosos não são apenas avós, são bibliotecas vivas de sabedoria que devemos preservar." John, o representante americano, disse, "Nos Estados Unidos, tendemos a ver tudo através de números e eficiência. Vocês nos ensinaram que o fator humano é o mais importante." Ao final da noite, quando todos os convidados internacionais já haviam feito seus discursos, chegou a hora de Mariana falar. "Amigos", começou ela, visivelmente emocionada, "quando comecei a cuidar de Dona Helena, eu só queria ajudar uma pessoa que amava. Nunca imaginei que esse gesto se multiplicaria pelo mundo inteiro." Ela olhou para Dona Helena, agora com 86 anos, e sentada em sua cadeira preferida, ainda acompanhando tudo com atenção. "Dona Helena me ensinou que idade não é deficiência, é experiência acumulada, que idosos não são fardos, são tesouros, que cuidar não é obrigação, é privilégio." A plateia escutava em silêncio, tocada pela sinceridade de suas palavras. "Cada um de vocês que abraçou nossa filosofia de cuidado humanizado está honrando não apenas os idosos que atendem,
mas todos os avós, pais e pessoas sábias que contribuíram para fazer de vocês quem são hoje. Ela fez uma pausa, olhando ao redor da sala cheia de pessoas de diferentes países e culturas, todas unidas pelo mesmo propósito. Se nossa história prova alguma coisa, é que o amor verdadeiro não tem fronteiras. Ele se multiplica, se adapta a diferentes culturas e sempre encontra um jeito de fazer a diferença. Os aplausos foram prolongados, mas a maior emoção da noite veio quando Dona Helena pediu para falar. Meus queridos, disse ela, com a voz ainda firme aos 86 anos, quando meu filho decidiu testar sua noiva fingindo sua própria partida, ele achava que estava testando o amor dela por ele. Na verdade, estava sendo testado pelo universo para descobrir o que realmente importa na vida. Ela olhou carinhosamente para Rodrigo, que estava ao lado de sua cadeira. Meu filho descobriu que família não é questão de sangue, mas de coração. Descobriu que riqueza verdadeira não se mede em dinheiro, mas em vidas transformadas. Dona Helena então se dirigiu diretamente a Mariana. E você, minha filha do coração, me ensinou que envelhecer pode ser uma bênção quando estamos rodeados de amor genuíno. Você transformou meus últimos anos nos melhores da minha vida. A emoção tomou conta da sala. Muitos convidados estavam chorando, tocados pela beleza daquele momento. Por isso, continuou Dona Helena, quero fazer um anúncio oficial. Consultei meus advogados e, com a aprovação do Rodrigo, estou deixando toda a minha herança pessoal para a fundação, para garantir que esse trabalho continue por gerações. A surpresa foi total. Dona Helena havia guardado esse anúncio como presente de aniversário para Mariana. Rodrigo se aproximou da mãe e a beijou na testa. Mãe, a senhora sempre foi mais sábia que eu. Precisei quase morrer para ensinar essa sabedoria para vocês, riu Dona Helena. Mas valeu a pena cada momento de sofrimento para chegar até aqui. Naquela noite, após todos os convidados irem embora, a família ficou na sala conversando sobre a jornada incrível que haviam percorrido juntos. Vocês percebem, disse Mariana, que em 15 anos transformamos uma história de dor em uma história de esperança para milhões de pessoas. E o mais bonito, acrescentou Dona Conceição, é que tudo começou com coisas simples: cuidado, respeito e amor genuíno. Rodrigo concordou. Aprendi que os maiores impactos na vida não vêm de grandes estratégias empresariais, mas de pequenos gestos de humanidade que se multiplicam. E vocês sabem qual é o melhor de tudo? Perguntou Dona Helena com um sorriso malicioso. O quê? Perguntaram todos ao mesmo tempo. É que nossa história ainda não terminou. Tenho certeza de que ainda temos muitas surpresas boas pela frente. Como se fosse uma profecia, 2 semanas após a festa de aniversário de Mariana, chegou uma notícia que confirmou as palavras de Dona Helena. A Organização das Nações Unidas anunciou que o modelo brasileiro de cuidados domiciliares havia sido escolhido como referência mundial para enfrentar o desafio do envelhecimento populacional global. Mariana foi convidada para ser consultora especial da ONU sobre políticas públicas para idosos. Isso significa, explicou o representante da ONU durante uma videoconferência, que seu modelo será implementado como política oficial em todos os países membros que solicitarem apoio técnico. Era o reconhecimento máximo do trabalho que havia começado com uma empregada cuidando carinhosamente de uma idosa em uma mansão em São Paulo. Senhora Mariana, continuou o representante, gostaríamos que a senhora estabelecesse seu escritório em Genebra para coordenar essa implementação global. O que acha? Mariana olhou para sua família reunida na sala. Depois de 15 anos construindo uma vida juntos, separar-se parecia impensável. Posso sugerir uma alternativa? Perguntou ela. Que tal mantermos o centro de coordenação aqui no Brasil? Assim preservamos a essência do nosso modelo, que é o calor humano brasileiro. O representante da ONU considerou a proposta. É uma ideia interessante, um centro de coordenação sul-americano irradiando para o resto do mundo. Exatamente, concordou Mariana. Acredito que parte da eficiência do nosso modelo vem da nossa cultura de família estendida. Isso se perderia se transferíssemos a coordenação para um ambiente mais formal.
A ONU aceitou a proposta. São Paulo se tornou oficialmente o Centro Mundial de Coordenação de Políticas de Cuidados Domiciliares para Idosos. Nos 5 anos seguintes, o modelo brasileiro foi implementado em 62 países. Mariana viajava constantemente, mas sempre retornava à mansão dos Almeida, que havia se tornado não apenas um lar, mas o centro mundial de uma revolução silenciosa de cuidado e amor. Dona Helena, aos 91 anos, continuava ativa como conselheira honorária da Fundação. Sua longevidade e lucidez eram frequentemente citadas como prova viva da eficácia do cuidado humanizado. Durante uma entrevista internacional em seu 91º aniversário, um jornalista perguntou a Dona Helena sobre o segredo de sua longevidade. "Meu segredo", disse ela com um sorriso, "é ter encontrado uma família que me ama verdadeiramente na época da vida quando mais precisava. Amor é a melhor medicina que existe." O jornalista perguntou: "A senhora tem algum conselho para famílias que estão lidando com idosos?" "Sim", respondeu Dona Helena firmemente. "Lembrem-se de que seus idosos não são fardos que vocês carregam, mas tesouros que vocês têm o privilégio de proteger. Cada dia com eles é uma oportunidade de aprender algo que não se ensina em escola alguma. E para as novas cuidadoras que estão seguindo o modelo de vocês pelo mundo, para elas digo: não vejam os idosos que cuidam como clientes ou pacientes. Vejam como avós emprestados pelo universo para vocês amarem. Façam isso e verão milagres acontecerem." Naquele mesmo ano, aos 45 anos, Mariana recebeu o maior reconhecimento de sua carreira. A ONU criou oficialmente o Dia Mundial do Cuidado Humanizado ao Idoso, a ser celebrado todo 15 de março, exatamente na data em que ela havia salvado Dona Helena durante a crise respiratória 15 anos antes. A primeira celebração mundial foi transmitida ao vivo de São Paulo da própria mansão dos Almeida. Representa de mais de 70 países participaram via satélite, contando histórias de transformação em suas comunidades. Durante a transmissão, Mariana fez um discurso que resumiu toda a sua jornada. Há 15 anos, uma idosa teve uma crise de saúde no meio da noite. Eu poderia ter ignorado, poderia ter considerado que não era minha responsabilidade, mas escolhi cuidar. Essa escolha mudou não apenas minha vida, mas a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Ela parou para olhar Dona Helena, que estava ao lado dela no palco, radiante em seus 91 anos. Hoje, quando vejo idosos sendo cuidados com amor e dignidade em todos os continentes, me lembro de que pequenas escolhas movidas pelo amor podem literalmente mudar o mundo. A transmissão terminou com um momento que ninguém esperava. Dona Helena se levantou de sua cadeira e, com a ajuda de Mariana, caminhou até o microfone. "Queridos amigos de todo o mundo", disse ela com a voz clara, "quero deixar uma mensagem para vocês. Nunca subestimem o poder transformador de um coração que se recusa a desistir do amor. Mariana me salvou, mas eu também salvei ela. Nós nos salvamos mutuamente. E agora vocês estão salvando o mundo, um idoso de cada vez." A ovação foi ensurdecedora, vinda não apenas do auditório em São Paulo, mas dos 70 países conectados pela transmissão. Naquela noite, depois que todas as câmeras se foram e os convidados internacionais retornaram aos seus países, a família se reuniu uma última vez na sala da mansão. "Vocês sabem", disse Rodrigo, agora com 70 anos e cabelos completamente brancos, "às vezes penso no homem que eu era antes de tudo isso começar. Um homem rico, mas vazio. Focado em dinheiro, mas pobre em relacionamentos verdadeiros." "E agora?", perguntou Mariana. "Agora sou rico em tudo que realmente importa. Família, propósito e a certeza de que nossa passagem por este mundo deixou o planeta melhor do que encontramos." Dona Conceição, aos 80 anos, e ainda tricotando com suas mãos hábeis, sorriu. "E pensar que tudo começou quando minha filha arrumou um emprego de empregada doméstica." "Não foi só um emprego", corrigiu Dona Helena. "Foi um encontro marcado pelo destino para ensinar ao mundo uma lição sobre amor verdadeiro." Mariana olhou ao redor da sala, vendo as pessoas que se tornaram sua família verdadeira.
Sabem o que mais me orgulha em toda essa jornada? O quê? Perguntaram todos. É que mesmo com todo o reconhecimento mundial, com todas as honrarias e prêmios, ainda somos as mesmas pessoas que sempre fomos. Uma família que se escolheu, que se ama e que prova todos os dias que o amor verdadeiro é a força mais poderosa que existe. Naquele momento, como se o universo quisesse dar o toque final perfeito à história, o telefone tocou. Era uma ligação internacional. Rodrigo atendeu e logo seus olhos se arregalaram de surpresa. É para você, Mariana, disse ele passando o telefone. É o Comitê do Nobel. Mariana pegou o telefone com mãos trêmulas. Alô? Senhora Santos, disse a voz do outro lado. Tenho o prazer de informar que foi selecionada para receber o Prêmio Nobel da Paz deste ano, por sua contribuição excepcional para melhorar a qualidade de vida de idosos em todo o mundo e por demonstrar que o amor pode ser uma política pública eficaz. Mariana quase deixou o telefone cair. Foram 15 anos de trabalho sendo reconhecidos da forma mais significativa possível. Eu aceito em nome de todos os idosos que me ensinaram que envelhecer pode ser belo, conseguiu dizer. Quando desligou, a família explodiu em comemoração. Dona Helena, apesar dos 91 anos, se levantou e dançou com alegria. Agora sim nossa história está completa, exclamou ela. De empregada doméstica a Prêmio Nobel da Paz, só mesmo o amor para fazer milagres assim. Meses depois, durante a cerimônia de entrega do Nobel em Oslo, Mariana subiu ao palco vestindo um vestido simples, mas elegante, acompanhada por Dona Helena, Rodrigo e Dona Conceição. Seu discurso de aceitação foi transmitido para mais de 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Majestades, autoridades, amigos, começou ela, recebo este prêmio em nome de todos os idosos que me ensinaram que a verdadeira riqueza da vida se mede em amor compartilhado, sabedoria transmitida e cuidado genuíno. Ela olhou para Dona Helena, que estava na primeira fila, sorrindo orgulhosa. Uma mulher de 91 anos me ensinou que envelhecer não é perder a vida, mas acumular histórias. Uma família que me escolheu me ensinou que o amor verdadeiro não precisa de contratos ou cerimônias, apenas de corações sinceros. Mariana fez uma pausa, olhando para a plateia internacional. Este prêmio não é meu. Pertence a cada cuidador que escolhe amor em vez de obrigação. A cada família que vê seus idosos como tesouros em vez de fardos. A cada sociedade que decide que dignidade na velhice é direito humano básico. Ela concluiu. Provamos que é possível envelhecer com amor, dignidade e propósito. Provamos que cuidar uns dos outros não é apenas responsabilidade moral, mas estratégia de sobrevivência da humanidade. Provamos que o amor, quando organizado e sistematizado, pode ser a mais eficaz de todas as políticas públicas. A ovação durou mais de 10 minutos. Pessoas de todos os países estavam em pé, aplaudindo não apenas Mariana, mas a ideia de que o mundo pode ser transformado através de pequenos gestos de amor multiplicados globalmente. Após a cerimônia, durante o jantar oficial, o rei da Noruega se aproximou de Dona Helena. Senhora Helena, disse ele respeitosamente, gostaria de agradecer por ter criado uma família tão especial. Vocês nos ensinaram que realeza verdadeira não vem de títulos, mas de nobreza de caráter. Dona Helena sorriu. Majestade, aprendi que todos nós somos reis e rainhas quando escolhemos reinar com amor em vez de poder. De volta ao Brasil, a família retornou à rotina na mansão do Morumbi. Mas agora a casa havia se tornado oficialmente Patrimônio Cultural Mundial, reconhecida pela Unesco como Centro Mundial de Referência em Cuidados Humanizados para Idosos. Durante uma tarde tranquila, 6 meses após o Nobel, Mariana estava no jardim ajudando Dona Helena a cuidar das rosas que haviam plantado juntas anos antes. Dona Helena, disse Mariana, às vezes ainda não acredito em tudo que vivemos. Eu sempre soube que chegaria até aqui, respondeu Dona Helena, tocando delicadamente as pétalas de uma rosa vermelha. Desde o primeiro dia que vi você cuidando de mim, soube que tinha encontrado alguém especial. A senhora acha que fizemos a diferença que queríamos fazer? Dona Helena riu.
Minha filha, transformamos uma história de sofrimento em uma história de esperança para milhões de pessoas. Se isso não é fazer diferença, então eu não sei o que é. Naquele momento, Rodrigo se aproximou com uma carta na mão. Mariana, disse ele, chegou uma carta da primeira unidade que visitamos na Índia. Priya está mandando novidades. Mariana leu a carta em voz alta. Querida família Almeida Santos, nossa pequena unidade agora atende 3.000 famílias, mas o mais importante é que mudamos a forma como nossa comunidade vê os idosos. Agora eles são celebrados, não escondidos. Minha própria avó, que estava deprimida e isolada, agora é presidente do Conselho de Idosos da nossa região. Ela tem 97 anos e diz que esta é a fase mais feliz de sua vida. Obrigada por nos ensinarem que idade é um tesouro, não um fardo. Dona Helena bateu palmas. Vejam só, nossa história se multiplica em histórias de outras famílias pelo mundo inteiro. E cada uma dessas histórias, acrescentou Mariana, prova que o amor verdadeiro não tem fronteiras, não tem idade, não tem limites. Rodrigo concordou. Provamos que uma família construída por escolha pode ser mais forte que uma família biológica. Provamos que riqueza verdadeira se mede em vidas transformadas. Provamos que o amor, quando bem dirigido, pode literalmente salvar o mundo. Naquela noite, durante o jantar familiar, Dona Conceição fez uma observação que resumiu perfeitamente toda a jornada. Vocês sabem, disse ela, servindo o bolo de chocolate que havia feito para a sobremesa. Quando Mariana era pequena, ela sempre dizia que quando crescesse, queria ajudar pessoas idosas. Na época, pensei que era coisa de criança. Hoje vejo que era destino se manifestando desde cedo. Destino ou propósito, disse Dona Helena filosoficamente. Às vezes são a mesma coisa. Alguns nascemos com missões específicas, e a vida vai nos levando até elas. O importante, concluiu Mariana, é que quando a oportunidade aparece, tenhamos coragem de abraçá-la, mesmo que pareça impossível no começo. Rodrigo levantou sua taça de água. Ele havia parado de beber álcool anos antes, preferindo manter a mente clara para o trabalho. Um brinde, então. A família que escolhemos, a missão que abraçamos e as vidas que transformamos juntos. E ao futuro, acrescentou Dona Helena, que ainda está cheio de possibilidades para continuarmos fazendo a diferença. Todos brindaram, sabendo que haviam construído algo maior que eles mesmos, um legado de amor que continuaria impactando gerações futuras. Do lado de fora da mansão, São Paulo continuava sua vida agitada. Mas dentro daquelas paredes, uma família especial havia provado que o amor verdadeiro pode mover montanhas, transformar vidas e, literalmente, mudar o mundo. E esta é apenas uma das milhões de histórias de amor que acontecem todos os dias, esperando por alguém corajoso o suficiente para abraçá-las e transformá-las em algo maior. Porque, no final das contas, como Dona Helena sempre dizia, o amor verdadeiro não é algo que encontramos, é algo que criamos. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, um gesto de cuidado de cada vez. Fim da história. E aí, queridos ouvintes, o que acharam dessa história incrível de amor, família e transformação? Mariana realmente tomou as decisões certas ao longo de sua jornada? Rodrigo aprendeu a valorizar o que realmente importa na vida? E Dona Helena, que sabedoria! Contem nos comentários qual parte mais tocou vocês e de onde estão assistindo. Se tem alguma experiência parecida para compartilhar, deixem aí embaixo com palavras sinceras. Adoramos ler cada comentário de vocês. Não esqueçam de deixar o like para ajudar o canal a crescer e, principalmente, se inscrevam para não perder outras histórias emocionantes como esta.